Ok, aproveitando isso, antes ainda o pior. O contexto desse livro do capítulo 5, nós vamos ver que Jesus estava na região da Galileia, pregando, ensinando através de parábolas. Antes de Marcos 5, Jesus havia atravessado o mar da Galileia para a região dos Gadarenos, onde libertou um homem possesso por uma legião de demônios. Em seguida, ele retorna no barco e uma grande multidão se reunia ao seu redor, esperando ele, demonstrando sua fama que já havia espalhado por toda a terra. E o interessante é que nesse texto nós vamos ver, além de Jesus, dois personagens centrais, que é o Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E no seu versículo 22, que diz assim: eis que chegou um homem dos principais da sinagoga, por nome Jairo. O que me chama a atenção é que Jairo ele não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. Em outras palavras, nós vamos ver que ele exercia um cargo de autoridade. Ele era um dos líderes principais da sinagoga naquela cidade. Em Marcos 3,6, nós vamos ver que os líderes da sinagoga frequentemente se opunhavam a Jesus, ou seja, eles não aceitavam o ministério de Jesus. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo, ele era um homem com autoridade, reconhecido no meio do povo, mas mesmo tendo esse cargo eclesiástico no qual as pessoas olhavam, reconheciam, ele com toda a autoridade que ele tinha, ele se prostra diante de Jesus, ou seja, ele toma uma atitude. Gente, até esqueci de falar, desculpa. O tema que eu botei é fé em ação, tá? A fé em ação. Esqueci do tema, desculpa. E a Bíblia diz que, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Então nós vamos ver que Jairo, mesmo com toda a autoridade eclesiástica que ele tinha, quando ele olha Jesus, ele toma uma atitude. Ele vai ao encontro de Jesus e se prostra. Ou seja, ele toma uma ação, ele toma uma atitude que quebra todo o protocolo. Como uma autoridade espiritual, ele se prostra diante de Jesus. Ele abandona o seu orgulho que ele tinha como uma autoridade, ele se prostra totalmente de Jesus, se humilhando diante de Jesus. Mas ele não se humilha de qualquer forma, ele se humilha com fé, acreditando que mais na frente nós vamos ver que a sua filha seria curada. Ele não se humilha por qualquer coisa, ele não se humilha por qualquer motivo, mas ele toma aquela atitude de se levantar e ir de encontro a Jesus e se prostrando com fé. E nós vamos ver que logo no versículo 23 diz assim: rogava-lhe muito. Ou seja, ele não chegou de qualquer maneira até Jesus, ele implorava para Jesus, ele insistia excessivamente. E muitas das vezes nós chegamos até Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira, achando que as coisas vão acontecer da forma que a gente quer. Mas não, aquele homem com autoridade, cheio de orgulho, podemos assim dizer, ele reconhece a autoridade divina de Jesus, ele se prostra, ele se humilha, e ele insistia excessivamente pelo milagre daquela mulher. E muitas das vezes nós na primeira pregação, nós na primeira oração desistimos de pedir algo para Jesus. E nós vamos ver mais adiante que ele foi com ele, após ele pedir excessivamente, Jesus ele decidiu ir com Jairo, seguindo uma grande multidão que apertava. E certa mulher que havia 12 anos do fluxo de sangue, aquela mulher estava padecendo por uma doença durante 12 anos da sua vida. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos e nada, e ela não conseguia a solução dos seus problemas. Mas no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, eu me perguntei, o que ela ouvia? Ou seja, ela ouvia sobre os milagres de Jesus, ela ouvia sobre as obras de Jesus. Então, ela ouvindo isso, conjecturando aqui, eu imagino que ela se levantou. Eu ouvi que Jesus faz milagres, então vou me levantar, eu vou até Jesus. Após ouvir, ela toma uma atitude, ela toma uma ação, ela decide ir ao encontro de Jesus. E se ela não se movimenta até Jesus, o milagre dela nunca aconteceria. E é algo que Deus ministrou no meu coração. A fé sem ação, a fé ela precisa ter ação.
E como a ação ela precisa ser aliada da fé. Não adianta você ter ação, ou seja, não adianta você se movimentar se você não tem fé. E também não adianta você ter fé se você não se movimenta. Uma precisa ser aliada da outra. Você precisa ter ação, você precisa se movimentar. Ou seja, aquela mulher ela se levanta, ela tem uma ação, ela vai até Jesus. Mas não adianta ela ir até Jesus se ela não tem fé, porque senão ela não seria curada. Então nós vamos ver que é necessário ter ação e ter fé. Você precisa se levantar desse cenário que você está vivendo, das coisas difíceis que estão acontecendo na tua vida, ir até Jesus, mas não de qualquer jeito. Você precisa ter fé, porque aquele cenário, quando você se apresenta diante de Jesus, aquele cenário vai mudar na tua vida. E aquela mulher, ela ouvindo falar de Jesus, ela com fé, aqui dizendo no versículo 20, diz assim: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela ouve e depois ela crê. Ela ouvindo falar de Jesus, ela crê, ela vai até Jesus. Então se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E nós vamos ver que logo se secou a fonte do seu sangue, no versículo 29, no 30, logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta? E dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. A palavra aqui, que nós vamos ver, tremendo, não é um medo comum. Ela não tinha um medo comum, mas era um temor diante da divindade de Jesus. E nós precisamos ter esse temor diante de Jesus. Não ter medo, mas ter temor. Porque Jesus, ele não é qualquer um. Jesus, ele não é qualquer pessoa. E ela, tremendo, imagina, muitas das vezes quando nós vamos pregar, a gente tem aquele temor de que é tremor, a nossa carne treme, porque é por causa da sua divindade. É o temor que nós temos diante de nós, porque nós não podemos chegar diante da presença de Jesus de qualquer maneira. Entendeu? E mesmo ela temendo, tremendo, a sua fé não pôde permanecer oculta. Porque ela se manifesta diante de Jesus e fala e disse-lhe toda a verdade. Que no final diz assim: diante dele e disse toda a verdade. Mesmo temendo, mesmo tremendo, a sua fé não pôde permanecer oculta. Você precisa expor a verdade, dar testemunho em meio à multidão de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Se Deus ele fez algo na sua vida, você não pode permanecer em seu oculto. Você precisa expor aquilo que Deus ele fez na sua vida. Deus ele precisa também reconhecer aquilo. Nós não precisamos. A Bíblia diz que a fé, que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se você se mantém oculto, você nunca vai produzir frutos dignos de arrependimento. Entendeu? Então, nós precisamos sair do oculto. Está na hora de nós nos levantarmos com fé. Está na hora de você tomar uma atitude, se levantar, ir até Jesus, ter fé e sair do anonimato. E no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Eu creio aqui que nesse momento, aquele homem ele teve um confronto. Porque imagina, ele estava naquele momento de fé, acreditando que Jesus faria um milagre na vida de sua filha, mas ele recebe uma notícia, a sua filha morreu. Eu creio que a maioria daqui, na hora, desabaria. Na hora, a sua fé iria se esmorecer. Mas entre a lógica humana e a palavra de Deus, o que nós vamos crer? Na lógica humana ou na palavra de Deus? É nesses momentos que Deus ele nos prova. Que Deus ele precisa crer. E aí, você tem fé em mim? Ou você tem fé ou você vai acreditar em tudo que está acontecendo ao seu redor? Deus ele diz assim: crê somente. Jairo deve continuar a seguir Jesus. Ou seja, ele precisa continuar a confiar em Deus. Ele precisa seguir Jesus no caso. Ele precisa ter ação. Ele precisa continuar caminhando. Ele precisa continuar se movimentando e confiando em Deus.
precisa continuar a ter fé em Deus. Mesmo que o cenário não seja fácil, você precisa continuar se movimentando. Você precisa continuar tendo fé. Você está disposto a seguir Jesus, mesmo quando o cenário parece totalmente contrário à palavra dele? Será que você está disposto? Deus ele fala, continue se movimentando, acreditando, confiando que no final Deus vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida e sobre a tua família. Não importa o cenário que nós estamos vivendo, nós precisamos confiar em Deus, precisamos continuar a nos levantar. A notícia que Jesus tem para a sua vida, a menina não está morta. Ela apenas dorme. Jesus está dizendo assim, o cenário é até difícil. Muitas dificuldades têm se levantado. A gente muitas das vezes pensa em desistir, mas Jesus fala, continua a se movimentar. Nossa fé estremece, mas Jesus fala, continue a ter fé. Porque no final Jesus vai falar, a menina não está morta. Ela apenas dorme. Talita cumi, levanta, menina. O cenário que você está vivendo, né, pode até parecer que nada está dando certo, mas continue a se movimentar. Continue a crer, tenha fé e não desista. Deus vai fazer o sobrenatural na tua e na minha vida, independente do cenário. Então, essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração, que nós possamos continuar acreditando em Deus, confiando e não deixe de se movimentar. Precisamos ter ação. A nossa fé, ela precisa ter ação. A fé sem ação, ela não adianta de nada. Não adianta você ter fé, você continuar prostrado. Não adianta você se movimentar, mas também ter fé. Então, a fé e a ação aliada um do outro. Que você possa sair daqui entendendo isso. E essa é a grande oportunidade.